Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoal, aqui de 3 de maio, Rio Grande do Sul, aqui é o Vinícius Serafim. Programadores lidam com dados e informações todos os dias, porém muitas vezes esquecem de um detalhe muito importante, a segurança desses dados. Por isso, hoje, como vocês já ouviram, estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Vinícius Serafim, do podcast Segurança Legal. Sejam bem-vindos, Vinícius. Obrigado, Jess, obrigado, Ana, para mim é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo muito especial também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, com o Vinícius falando assim, a gente vai tocar a nossa vinhetinha. Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta. Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos e agora virou nosso parceiro, tá acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma EAD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. There's a revolution going on around the world. Data, night and day, through a computer network called Internet. Então, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que foi aí do último episódio que a gente falou de certificação? O que vocês pensaram? Como é que foi? Vocês lembram que falamos que teria algum spoilerzinho, alguma coisa sobre HBO e tal? Então, nós viemos agora, nós recrutamos o Vinícius lá do Segurança Legal. Depois ele vai fazer um jabazinho do podcast dele, mas ele vai fazer um jabazinho agora dele. E vamos explicar por que o Vinícius está aqui. Tá, legal. Bom, eu sou formado em ciência da computação, tá? Uhum. Eu me formei em 99, faz um tempinho. Um tempinho. É um tempinho, não muito. E daí eu fiz um mestrado em ciência da computação, que eu concluí em 2002, e fiz um meio doutorado, tá? Eu fiz tanto a graduação, o trabalho TCC da graduação, quanto o mestrado, quanto o meu meio doutorado. Eu fiz todos os trabalhos voltados para a segurança da informação. Tá? E eu interrompi o meu doutorado justamente por ter começado a trabalhar como consultor na área. Isso foi então, quando? Isso foi... Que eu comecei a fazer trabalho de consultoria foi em 2001. Pausa. Pausa. 2001, gente. Daqui a pouco a gente fala disso, mas continua aí, que depois a gente fala dessa data pra quem ainda não sabe, que é bem importante 2001. Eu estudo o assunto, assim, desde 95, 96, tá? E então, desde 2001 é que eu realmente comecei a trabalhar prestando consultoria nessa área. E aí eu não parei mais, o doutorado que eu tranquei, eu nunca retornei, eu nunca voltei pra terminar, e é isso. Trabalho como professor, isso. Podcaster? Isso, trabalho como podcaster e professor nas horas vagas, algumas noites, sempre na área de segurança, na área de rede, sistemas distribuídos, e já fazem, olha, tô tentando lembrar que foi a primeira vez que eu dei aula, mas eu devo estar fazendo uns 16 anos já que eu dou aula em graduação e pós. Geralmente aí no Rio Grande do Sul mesmo, ou para todo o Brasil? Sim, não, geralmente aqui no Rio Grande do Sul, eventualmente dando um pulo ou outro em algum lugar para fazer alguma palestra, alguma aula de abertura de curso ou coisa parecida. Bacana. Mas o Guilherme é que tem uma experiência maior aí de sair para... Meu colega, o Guilherme Goulart, lá do podcast, né, do Segurança Legal, ele tem uma experiência maior aí de dar umas viajadas para dar umas aulas aí, algumas pós de direito de tecnologia, coisa assim. Também vamos conversar depois com o Gui, olha a intimidade. No Gui. Pô, agora eu fiquei chateado, chamou o Guilherme de Gui e eu sou o Vinícius Serafim. Não, te chamo de Vini. Pronto. Ah, bom, então tá. Pronto, já tá em casa. Já pode colocar o pé na mesa. Vamos lá. Dá pra abrir a geladeira já. Já dá. Vamos lá, então. Qual seria pra você, assim, qual que é a melhor definição de segurança da informação pra você? Essa é a melhor definição que eu encontrei até hoje. Ela tá no livro The History of Information Security, tá? Que é um livro que ele é uma coletânea de vários artigos. E num dos artigos, 3 autores, Jonas Kovacic, eu não sei pronunciar o nome desse cara, o Lusvik, eles dão a seguinte definição, tá? Proteção, abre aspas, proteção da informação
informação e de sistemas de informação contra acesso ou modificação não autorizadas, seja em armazenamento, processamento ou trânsito, e contra negação de serviço aos usuários autorizados. Em resumo, proteger a informação no todo o ciclo de vida dela, tá? Desde a criação da informação, transporte, processamento, armazenamento e até eventualmente destruição, descarte, né? Seria basicamente essa melhor definição, a definição mais clara que eu encontrei até hoje nos vários livros que eu já vi sobre o assunto, é a melhor definição que eu já encontrei. Nossa, muito interessante você falar isso, porque eu trabalho numa empresa, na verdade eu presto serviço para uma empresa que o foco dela é segurança e de transporte, mas transporte físico mesmo. Ah, sim. Eu conheço bastante esse ramo, hein? Pois é bem delicado, Muito delicado, porque você mexe com valores e você pode dar valor para qualquer coisa, não somente o que a gente pensa de dinheiro ou de metais preciosos, coisas do tipo, né? Se pra mim uma caneta ela tem um valor, aquilo ali eles vão ter que guardar aquilo ali como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, vão ter que transportar e tal. E a informação, no nosso caso aqui, é a coisa mais valiosa do mundo, mas tem gente que não presta atenção nisso, né? Sem dúvida. E nesse ramo, já que tu citou pontualmente esse tipo de empresa, né? Eu já verifiquei vários desses sistemas de monitoramento que o pessoal usa, de rastreamento, né? E vários desses sistemas, a única segurança que eles têm é o fato de, assim, das pessoas não estar escrito na internet de como é que eles fizeram, só isso. Então é muito vulnerável, então. É muito vulnerável. Então, se tiver alguém com conhecimento indo pra cima de um sistema desses, consegue fazer bastante coisa, viu? Tem muito furo nesse tipo de sistema, porém. Nossa, eu tô até vendo que esse papo vai ser longo, porque eu já pensei em 1000 coisas aqui, meu Deus. Vai levantando aí, vambora. Estamos anotando aqui tudo que a gente tem pra perguntar e eu acho que só pra salientar pros ouvintes, a parte de segurança, nós vamos dar, assim, um overview, só mesmo falar muita coisa por alto, porque, por exemplo, eles têm um podcast e eles têm assunto, assim, diverso, muito, muito mesmo, e cada dia tá surgindo uma situação diferente, um novo tipo de ataque, algum vírus, algum tipo de não vou falar, não sei se eu falo infestação ou infecção. Infecção e infestação é uma infecção que pega todo mundo. Pode ser os dois. Então, assim, cada dia tá surgindo uma coisa diferente e, assim, nós tentamos fazer uma pauta, ao mesmo tempo que seja ampla, ela seja focada. Mas vai ser muito difícil a gente falar tudo. Vai. Então, por favor, já aviso, deixem no post comentários, mandem e-mails, ou então entre lá no grupo do Telegram e fale com a gente, fala assim, queremos o Vinícius de volta, pra gente conversar sobre isso, sobre aquilo e tal. Ou então, vão chamar o Vinícius, vão chamar mais uma pessoa também pra conversar. Então, já tô pedindo pra vocês isso. Vai ser tipo aqueles youtubers, né? Assina o nosso canal, dá um joinha aí. Dá um joinha e coloca lá no como é que é? No sininho lá, vai ser tipo isso. Tem um youtuber aí que diz, se você gostou, curte, se você não gostou, curte também. Só que a gente já faz isso no iTunes, se você curtiu, dá 5 estrelinhas, se você não curtiu, dá 5 estrelinhas também. Mas voltando, quais são os atributos ou objetivos da segurança? Tá, deixa eu explicar isso ligeirinho, tá? Assim, até pra gente ir direto pras coisas que o pessoal vai ter mais curiosidade. Quando a gente fala de segurança da informação, se eu disser assim, houve uma invasão, eu não tô dizendo nada na real, entende? Tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe o que foi essa invasão. Alguém viu alguma coisa que não poderia ver, alguém alterou algum dado que não poderia alterar. O que houve exatamente? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que falar, eu não vou citar todos aqui, vou falar de 3 principais, os mais comuns, tá? Que é a confidencialidade, que é a primeira coisa que o pessoal pensa com relação à segurança. A questão da disponibilidade, a integridade, tá? Tem outros 2 aí que eu não vou entrar, que quem já estudou um pouquinho aí vai dizer, mas o Vinícius devia ter falado desses outros 2 e tal. Eu vou falar desses 3 agora, que vai ser pra gente ter um foco maior aí.
Então, confidencialidade basicamente é apenas as partes devidamente autorizadas podem acessar um determinado ativo. Então, esse ativo pode ser uma informação no banco de dados, pode ser até um ativo físico, pode ser um computador, pode ser uma coisa desse gênero, um pendrive pode ser, e pode ser um sistema. As partes podem ser pessoas físicas, efetivamente, pode ser um sistema que se integra com outro, por exemplo, e a gente tem que definir qual é o acessam, ou seja, eu tenho que dizer o que a AGS pode acessar em tal sistema. E no momento que eu parametrizo esse atributo confidencialidade, aí eu posso falar em uma quebra da segurança. Por exemplo, a AGS pode acessar dados dos funcionários da empresa, mas não pode ver o valor dos salários. No momento que a AGS ver o valor dos salários, acabou de haver uma quebra de segurança, né, através da violação da confidencialidade. Então, a confidencialidade é a primeira delas, é a primeira coisa que o pessoal pensa em termos de segurança. A questão da integridade é que as informações somente sejam alteradas de forma autorizada e por parte autorizada. Então, por exemplo, a AGS tem permissão para, agora vamos mudar um pouco o cenário, a AGS tem permissão para alterar os salários, né, fazer inclusão de funcionários, alteração de salários e coisas assim. Só que daí um belo dia aumenta um salário da AGS e o sistema tá fora do ar, e a AGS, se ela não aumentar hoje, vai virar o mês, ela vai receber só no mês que vem o aumento. Aí a AGS vai lá, já que o sistema tá fora do ar, ela vai inserir direto no banco de dados sem a devida autorização. Então, a AGS era a pessoa autorizada a fazer essa alteração via o sistema, mas ela fez de uma forma não autorizada. Aí já viola a questão da integridade. Essa é uma das formas de violar a questão da integridade. Mas, Vinícius, quem contou isso pra você? Quem contou isso pra você? Era segredo. Eu tenho meus meios de saber. Era sigiloso. Eu Olha, não ia participar. Viu, Ana? Eu não ia participar do podcast antes dar uma investigada em quem que ia. Tô percebendo. Olha a pessoa, gente, olha. Então a gente tem essa questão da integridade, que também pode ser algo que não envolve um fator humano. Então um HD dando problema, ou seja, não está mais íntegro, as suas informações estão corrompidas lá dentro, já a integridade foi violada. Por último, a gente tem a disponibilidade que talvez seja o atributo de segurança que os gestores da empresa e o pessoal que não é de TI mais percebem. E a disponibilidade é muito fácil a gente perceber a importância dela, tá? Eu sempre uso, quando eu vou explicar isso para alguém, o seguinte exemplo. Você tem um banco de dados Oracle que suporta todas as aplicações, ERP, CRM, o escambau que você não lembra, tá tudo usando um banco de dados, o SGBD Oracle lá, cada um com sua basinha de dados lá dentro. E aí você percebe que alguém invadiu o servidor, mas você tem algum processo estranho e alguém entrou aqui dentro. Tu não sabe ainda de onde veio, não sabe ainda o que a pessoa tá fazendo, se ela mexeu ou vai mexer, você não sabe ainda. O fato é que tá tudo funcionando. E aí você tira do ar o servidor ou deixa ele no ar? Ou seja, deixa ele no ar, entende? Deixa ele no ar torcendo para que nada aconteça, né? E tenta descobrir o que tá acontecendo, ou você puxa o cabo da rede, né? Desconecta. Se eu ia puxar. Eu ia puxar. Eu deixaria. Então a Ana puxou o cabo. Isso. Ana, eu sou teu diretor agora, tá? Eu te chamo na minha sala e assim, Ana, o que houve lá que os sistemas todos pararam, não tô faturando, os caminhões estão no pátio pra sair, não estão saindo, o que tá acontecendo? Fala assim, corra você pras fez? Montanhas. A casa caiu. Aí você vai me dizer que acha que tem alguém do banco de dados e tal. Se ele já destruiu alguma coisa, vai me dizer, não, a gente não sabe, mas ele pode destruir. Não, tudo bem, mas ele já destruiu? Não. Então mantém. Então tu liga isso, por favor, de novo, vai fazer o teu trabalho lá, ver o que tá vendo e deixa o pessoal trabalhar. Entende? Então, a disponibilidade é certamente o atributo de segurança que o pessoal mais enxerga, assim, é o mais visível, sem dúvida alguma. Então, esses são os três atributos objetivos, os principais. Sempre quando a gente fala de violação, de uma quebra de segurança, a gente tem que saber quais desses atributos estão ou foram comprometidos para entender o que realmente aconteceu. Esse é o papel desses atributos. Voltando na parte de confidencialidade, eu lembro aqui que, assim, praticamente todas as empresas que eu entrei, eu tive que assinar um termo de confidencialidade. Certo. Porque, para quem está nos ouvindo e ainda não está na área, nós lidamos com informação. Muitas vezes a gente usa o banco de dados de desenvolvimento, mas aquilo é um espelho do banco de dados de produção. Que ali... Não! Sim! Isso é uma prática bem comum. Sim!
quase todos os lugares que eu já trabalhei, isso aí Sim, aconteceu. é isso mesmo, é isso mesmo. Então, Como assim, não fazer isso? Aí que tá, é que pra ti... Primeiro, você vai encontrar em tudo que é norma de segurança, tá? No caso ISO 27002, ISO 27001, as duas estão meio juntas ali, você vai encontrar claras recomendações de não fazer isso. que ninguém, E se... ninguém não, 99%. Não, ninguém faz. todo mundo copia os dados da produção para homologação ou para teste. E replica para desenvolvimento, faz a cascata, né? Isso quando o desenvolvedor não leva o banco de dados no notebook e ir embora para casa. Também, é possível. Isso quando um programa é em desenvolvimento apontando para a produção. Também, é possível. Também. Permitem fazer isso. Esse é um outro problema, a questão da separação, né, do ambiente de produção do ambiente de homologação. Isso é muito delicado. E para desenvolvimento, claro, a questão da agilidade, né? Só que essa agilidade vem com um custo, né? Você não consegue ter tudo, abranger todos os aspectos, inclusive segurança, e ainda querer fazer tudo rápido, entende? Não tem como, né? Você vai perder um pouco de agilidade aí ao se preocupar com segurança. Então, para fazer esse espelhamento de dados, por que ele é trabalhoso? Porque você deveria, a partir dos dados reais da base, você deveria criar, você vai ter que criar um programa para fazer isso, tá? Para conseguir anonimizar esses dados e mudar certas referências que tem lá dentro, de valores e tudo mais, para que, se esses dados vazarem, a pessoa não tenha ainda acesso ao conteúdo real da base, entende? Mas isso é muito delicado. Eu já fiz esse trabalho algumas vezes de deixar anônimos os dados para apresentar, tipo, uma base para um outro cliente, sabe? Ao invés de apresentar os dados reais, mudei os dados, nomes, valores, e aí assim, você deixa anônimo. Tá com RAND lá e sai alterando os valores. É mais ou menos isso. É alguma coisa assim. Só que via de regra o pessoal quer fazer com os dados reais, né, quentes da produção, né, para ver exatamente como é que vai ficar. Isso é um tanto delicado. É uma das coisas que não se deve fazer, mas que acaba acontecendo, né? Não tem jeito. E aí entra muito a questão ética disso, né? Você assina um termo quando você entra numa empresa para prestar serviço para outra. Te dizer o seguinte, ó. Claro que esse termo é importante. Nós mesmos assinamos esse termo quando a gente vai prestar serviço para um cliente nosso, por exemplo, né? A gente assina esse termo, esse NDA, né? Ou acordo de confidencialidade e tal. Mas na real, assim, as empresas assinam os termos, mas quando você vai ver, ela troca uma série de informações sigilosas ou que são sensíveis por e-mail. E muitas utilizando os servidores de e-mail de empresas e tal, né, de provedores de serviços por aí, que não tem nenhum tipo de proteção ou cifragem dos e-mails no servidor. Então, isso é um problema bem comum. Então, você assina o NDA, tá, ok, só vai servir para caso você claramente pegue os dados da empresa e leve para uma outra empresa, entregue para algum cliente ou coisa parecida, de uma maneira muito clara que você fez isso, entende? Agora, como as empresas pouco têm controle disso, efetivamente, ou seja, evitar que se vaze dados por causa do NDA é complicado, é delicado, né, para dizer no mínimo, assim. Tem muita forma de vazamento de informação. Agora vamos à parte, assim, propriamente dita de segurança externa, ou segurança no... O que vem de fora, que seriam ataques, vírus... Bom, vou pegar uma ideia que o pessoal tem, assim, que acha que a maior parte dos ataques vem de fora. Sim, o maior número de tentativas vem de fora, vem da internet mesmo. Se você ligar qualquer coisa na internet, você, em questão de segundos, vai estar recebendo tentativas de conexão. Você tem uma porta aberta, né? No mínimo ali, no mínimo uma porta aberta. Isso, aí o pessoal fica procurando alguns serviços na internet, acha um banco de dados teu, então já começa a tentar entrar com usuário sem a default, esse tipo de coisa, tá? Nome de usuários, assim, relativamente comuns, com senhas comuns e tal. Então você já sofre, vamos dizer assim, uma tentativa de ataque, tá? Por questão de segundos estando na rede, na internet, no caso. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que os ataques mais efetivos, assim, que acontece, que tem em maior número de ocorrências com efetividade, são ataques internos, tá? São ataques internos, assim, quando... De eu entrar fisicamente na máquina e começar a buscar as coisas. Você é mais explícito, tá? Funcionários descontentes, terceiros descontentes, terceiros com contrato cancelado. Antiéticos, esses né? são os perigosos. Sim, esses são os mais efetivos, porque eles normalmente se utilizam de algum acesso que eles ainda têm por estarem dentro da empresa, ou de um acesso que, mesmo após o desligamento deles, o acesso permaneceu. Vide
Wikileaks. Exatamente, vídeo Wikileaks. Então, assim, é muito comum quando a gente pega casos que o pessoal apagou banco de dados, os e-mails, pegaram os e-mails de um diretor e passaram para todo mundo na empresa, alguém entrou e detonou com o sistema de arquivos, detonou com o banco de dados. Normalmente, assim, a gente já começa a procurar dentro da empresa porque normalmente é de dentro. Normalmente é de dentro. Assim, eu sei que não é da sua alçada muito falar disso, seria do Guilherme, mas isso é fácil de rolar um processo, né? Quando se identifica quem é... Hoje a gente tem a Lei Carolina Dickmann, né? Ah, bem lembrado desse caso. Eu lembrei, mas esqueci de colocar na pauta. Muito bem lembrado. Que tem a ver com privacidade. Isso, mas no caso da Lei Carolina Dickmann, a lei não serviria pro caso dela, apesar de ter o nome dela. É que a Lei Carolina Dickmann é a lei que fala da invasão de sistemas e tal. Então lá tem invadir ou acessar dispositivo alheio. Então fala em dispositivo, não fala em sistema, né? Fala em dispositivo alheio mediante violação de mecanismo de segurança. Então tem que ter algum mecanismo de segurança e você tem que violar aquele mesmo mecanismo de segurança, né? Sem a devida autorização e tal. Daí tem o resto lá da tipificação. Você tem até 3 anos de prisão. Então você poderia tentar denunciar a pessoa por esse crime, se ela invadiu um sistema, uma coisa parecida, fez alguma coisa não autorizada. A gente tem essa lei, daria para tentar denunciar a pessoa por ter cometido o crime previsto nessa lei, tá? Mas é algo que a gente não tem visto. Acho que teve um caso, primeiro caso, nesse tempo todo aí, que entrou nisso. Então, que caso da Marcela? É que caso da Marcela Temer? Da Marcela Temer, do celular dela? Uhum. Tudo indica que foi uma máquina lá que tinha os dados dela. Não? O cara, na verdade, não. O cara era uma lista de e-mails que ele tinha, se eu não estou enganado. Agora eu já não lembro mais direito disso, mas acho que foi uma lista de e-mails que ele tinha, de contas de e-mail com senhas. E uma das contas era dela. E a partir daí ele conseguiu entrar lá no iCloud dela e acessar fotos e coisas do gênero. Né? Ele foi mexer com a pessoa errada, eu diria. No mínimo, a mulher do presidente da República. Vamos dizer, a mulher mais importante, né? Assim, em termos de segurança, de visibilidade do Brasil. É simplesmente o cara que tem o maior número de recursos à disposição pra caçar o cara até o fim do mundo, entende? Então, tem essa situação aí. Mas nesse caso foi invasão de dispositivo. Né? Foi invasão de dispositivo e foi não autorizado, né? Sim, obviamente, não autorizado. Tem que ter essa característica para ser configurado o crime, mas você tem que provar que o crime foi cometido. Então aí você entra em outra seara de problemas aí, que é produzir prova, né, nessa nossa área. E com relação, você falou de giro social e vírus, né? Aqueles famosos e-mails que a pessoa recebe falando que ela tem que acessar o banco. Sim. Para trocar senha, ou então recebe mensagem no celular falando que promoção tal. O brasileiro, tô falando do brasileiro, mas deve ser também várias nacionalidades. Gosta de ganhar alguma coisa, né? Falou que é ganhado, que é presente, que vai ser de graça. A gente publicou hoje o episódio 132 do podcast lá, sobre esse tema. Olha aí. Sobre fraude na internet, sobre esse tipo de coisa aí. Então, vocês já sabem, gente, qual que vocês vão ouvir depois desse episódio. O mais novo golpe aí é sobre a questão do Orkut, né? Isso eu não tô sabendo, do Orkut. Saiu um golpe que promete acesso aos seus dados, do Orkut, que já morreu. Sim, que já foi. E é um golpe que eles estão, é um link que eles estão, botando no WhatsApp, e aí é um golpe pra roubar alguns dados, acessar o celular, alguma coisa assim. Aqui no Brasil a gente tem muito golpe por e-mail, né? Também. Esses golpes o pessoal manda por e-mail, ou manda um SMS dizendo da tua conta no banco. Eu recebi esses dias dizendo da minha conta do Bradesco, não sei o que, só que eu não tenho conta no Bradesco. É ótimo, eu recebo de todos os bancos. De todos os bancos. Então o pessoal usa muito esse tipo de artimanha para enganar os usuários, mas o que nos fez, inclusive, gravar o episódio 132 sobre isso, um episódio 102 e 103 do Reply All, que é um outro podcast que eu escuto, em que tem uma empresa indiana, uma entre muitas, que ela é especializada só em aplicar um golpe nos usuários. Isso, liga dizendo que é da Apple e tal, que a máquina foi invadida, e o cara acessa a tua máquina, faz umas bobajadas lá e te vende um antivírus por $400. Essa é a ideia deles. E esse pessoal do Reply All, eles foram até a Índia, eles foram atrás da empresa, assim, eles foram atrás dos caras lá na Índia que estavam fazendo isso. Então, foi muito
legal, assim, ouvir esse episódio sobre isso, porque são casos que aqui no Brasil a gente não tem empresas fazendo isso, de certa forma. Eu retiro o que eu disse, a gente tem empresas fazendo isso, sim. Ah, bom. A gente E tem essas empresas mensagens que eu tô fazendo isso. recebendo. E essas mensagens que eu tô recebendo aqui agora. Por exemplo, o velho golpe do boleto dizendo que é do domínio registrado. Você deve ter recebido algum aí, né? Sim. O pessoal manda os boletos cobrando domínio e tal, aquela coisa toda. Mas tem gente que por telefone oferece coisas que você não precisa. Até a gente citou no episódio a questão desses provedores de acesso aí, ligando para as pessoas logo que elas contratam a DSL, né? Dizendo que elas têm que contratar o serviço deles para fazer autenticação, senão eles não vão entrar na Nossa, internet. E esse deve ser um tipo de golpe interno, né? Da empresa da DSL, pra você saber que a pessoa fechou o contrato. Na verdade... Isso foi quando eu morava lá no interior, a gente assinou lá o serviço e o cara foi lá pra instalar, pra colocar o modem e tudo mais, ele acabou deixando, como eu não tinha feito ainda nenhuma assinatura, ele acabou deixando um número de telefone e acabou ficando esse número de telefone. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse número aqui. Eu tô conseguindo acessar a internet até quando um dia bloquearam e eu não consegui acessar mais a internet. Não deu 3 dias, o UOL ligou pra mim. Fulana, no caso pra minha mãe. Estamos vendo que você tem acesso a DLC. Eu falei, como que vocês têm? Nós estamos vendo aqui no sistema. Aí embolaram e falaram assim, não, a senhora tem que contratar um serviço e tal. Eu falei assim, tenho. Eu vou contratar, sim. Não, a senhora tem que contratar agora. E insistiram que eu tinha que contratar. Sim, não precisava contratar não. E o que aconteceu comigo aqui em 3 de maio, logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma DSL, não tinha fibra na época ainda. Hoje tem fibra, agora no meu link aqui de fibra, então não tem mais a DSL na brincadeira. Mas logo que eu contratei o ADSL, antes do ADSL estar funcionando, eu recebi ligações de 2 provedores. E um me passando papo de que eu tinha que instalar, e eu acabei brigando com o cara logo de cara, e o segundo, que eu tinha que contratar, né? E o segundo, quando ligou, disse, sabe uma coisa, eu vou sair pela tangente, vou dizer que já contratei. E esse segundo teve a cara de pau de me dizer que o primeiro só vai fazer tal coisa, só vai te dar autenticação, tu vai ficar sem e-mail na internet se não tiver nosso serviço. E deu mais enrolada e tal. Daí eu não aguentei também, abri a minha boca e acabei brigando com o cara desligou na minha cara. Aí você deu carteirada? Na verdade, eu dei. Pois Eu disse, meu amigo, eu sou da área, você tá querendo me enrolar. Não, tem. E mesmo você sendo da área, às vezes eles não concordam, assim, acham que a gente tá falando da boca pra fora e eles arrumam e são incisivos com a gente. São, e mentem pra caramba. É dose isso. Mas assim, a engenharia social tem esse aspecto do golpe, né? Desses golpes aí feitos em massa aí na internet com e-mail, com envio de SMS e coisas assim. Mas a gente tem a engenharia social no sentido de aquela mais. Como é que eu vou te explicar? Aquela que tem um alvo específico, sabe? De que envolve aquela clássica de se ligar pra empresa, se identificar como alguém da área de TI, por exemplo, e pedir a senha da pessoa, porque tem que fazer uma modificação, um teste ou coisa parecida. Ou que envolve você deixar um pendrive, perder um pendrive no estacionamento da empresa, na esperança de alguém vai achar esse pendrive e vai ligar esse pendrive no computador da empresa ou no seu que usa pra trabalhar, né? Isso também entra como engenharia social. Todo tipo de artifício. Tem esses artifícios, né? Agora que eu tô lembrando aqui achei um pendrive, deixa eu ver o que tem lá. Exatamente, não faça isso. Até porque você tem um tipo de pendrive aí, que tá sendo vendido na internet já faz um bom tempo, que é o USB Killer, não sei se vocês já viram. Não. O USB Killer, você liga na máquina, ele usa alimentação de 5 volts do USB? Do USB, e ele tem que a gente chama de um step-up ali, um circuitinho, que ele consegue acumular uma carga ali de 100, 200 volts e descarregar de volta na tua máquina. E é um pendrive, você coloca, é só ouvir um barulhinho e, quando vê a máquina, apaga, queima tudo. Nossa, gente. Então se for pegar um pendrive na rua, é bom abrir pra ver o que tem dentro. Gente, por que tem pessoas que perdem o tempo dela fazendo essas coisas? Por quê? Por que será? Pra se sentir inteligente. Pode ser.
lembrando aqui de uma situação, pra quem não sabe, 11 de setembro de 2001 foi, tipo assim, o mundo é uma coisa antes desse dia e o mundo hoje é outra coisa depois desse dia. Foi um divisor de águas, com os ataques, porque aí começou a guerra contra o terror, estou fazendo aqui aspas, porque na época o presidente Bush aproveitou muito da insegurança que as pessoas ficaram e as pessoas autorizaram serem invadidas. Não é que elas aceitaram serem invadidas, aceitaram o monitoramento. Mas elas não, invasão... mas elas não sabiam até que ponto que iria isso. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Nesse ano, nesse dia, 11 de setembro, 11/9, eu lembro claramente, eu estava na frente da TV com o pé engessado escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu lembro bem que eu estava fazendo esse dia. Quando eu ouvi a notícia, aí o segundo avião eu vi ao vivo, ele batendo na torre. E realmente, o pessoal, com essa desculpa de combate ao terror, se aprovou tudo que foi medida possível para se fazer monitoramento. Mas monitoramento de quem? Tá? De terroristas, certo? Esse que é o detalhe, né? Como é que você identifica que a pessoa é terrorista ou não? É aí que começa, né? Você, por exemplo, pra aqui no Brasil, pelo menos, aí o Guilherme poderia falar melhor disso, mas de tanto conversar com ele, eu sei um pouquinho disso. Se eu falar errado, ele vai me matar aqui. Que é o seguinte, pra você fazer escuta telefônica de alguém autorizado pela justiça, você não pode não ter indício nenhum, entende? E aí, eu quero fazer uma escuta telefônica pra ver se a Ana tá fazendo alguma coisa errada. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter suspeitas, tenho que ter indícios fortes de que a Ana tá cometendo um crime, e aí eu tenho que convencer um juiz de que com a escuta telefônica eu vou conseguir o resto das provas que eu preciso, mas eu já tenho um indício, eu tenho um forte indício de que ela tá cometendo um crime, ou já tenho alguma prova inicial. Percebe a diferença disso e de fazer um outro caminho que seria, vamos monitorar as ligações telefônicas de todo mundo e vamos ver quem fala as palavras crime, explosão, caixa eletrônico e coisas desse gênero, e aí nós vamos atrás dessas pessoas. É uma situação muito diferente. Então, no momento que você diz assim, pra ir atrás de potenciais terroristas, presume-se que você vai utilizar monitoramento e alguma coisa mais invasiva se você já tiver uma suspeita relevante, né, bem forte com relação àquela pessoa. Mas não foi o que o governo americano fez, né? A NSA começou a construir um data center gigantesco, fez tapping, né, ou seja, puxou links aí dos troncos de vários dos provedores dos pontos de internet lá dos Estados Unidos, e tudo que passava na rede, inclusive criptografado, eles estavam armazenando, absolutamente tudo. E sem contar que eles estavam metendo a mão em roteadores da Cisco que saíam dos Estados Unidos e vinham pro mundo inteiro, inclusive pro Brasil. O roteador chegava... E até a presidenta estava sendo... mas aí vamos lá, né? Aí é outra história, né? Não, mas é falta de... Como é que eu vou te dizer? Eu realmente não consigo entender, eu já até comentei isso outras vezes no podcast, como é que pode a presidente, seja a Dilma, seja o Sim, qualquer Temer, pessoa, né? o Lula, qualquer pessoa que seja presidente do país, não usar um meio seguro de comunicação. Uma coisa tão... Teve o caso lá da Hillary, que ela usou e-mail pessoal. E-mail pessoal, é verdade. Mas assim, coisas muito sigilosas, eu não falo no telefone. E eu moro em 3 de Maio, não sou presidente da República, né? Então, eu quero crer que esse pessoal tá empreendendo alguma coisa com isso, sabe? Nesse sentido. Mas será que aprende mesmo? Você tá falando aí com relação ao usuário. Mas e o programador? Qual que, o que você percebe já... Vamos falar aí de 2001 pra cá. O que tem melhorado? O que a tecnologia tem servido? Ou o que as pessoas têm conscientizado? Continuam fazendo errado. Os programadores, equipe de desenvolvimento. O que o pessoal continua fazendo errado? Porque assim, você já trabalha nessa área desde 2001. Sim. Né? E você continua vendo esse tipo de coisa, como o presidente que não usa uma comunicação segura, mas o que o programador, o que o pessoal mais, né, que não tá tão envolvido com segurança, continua fazendo e cometendo os mesmos erros. Sempre as mesmas coisas. Olha, eu vou até dar uma indicação, não sei se vocês colocam no show notes, depois links e tudo mais. Existe um projeto chamado OWASP, tá? Não sei se já ouviram falar. Como é que só letra? Falar, não? OWASP, OWASP. O OWASP, ele significa Open Web Application Security Project.
Tá? Então é para criar uma série de ferramentas e eles têm vários subprojetos lá dentro que justamente tratam essa questão de segurança em desenvolvimento. Ó, Jéssica, o site é feito em PHP. Ah, então. Isso é seguro, hein? Tá seguro. Tá seguro. Então, existe uma coisa lá dentro, se vocês derem uma olhada aí, se vocês entrarem no site, logo no início lá tem uma barrinha azul lá com os vários projetos. E um dos projetos é o Top 10. Tá aqui. Isso, Top 10. A gente tem aí o de 2013, tem um de 2017 aí que tá pra sair, mas deixa eu ver se eu encontro aqui, aqui o de 2010, é esse que eu quero. Você vai ver ali, ó, as principais vulnerabilidades, tá? Injection, por exemplo, SQL Injection, então em 2010 era Injection, 2013... Dá uma explicada rapidinho pra gente o que é o SQL Injection, pra quem não sabe ainda o que é. Isso é uma coisa que não pode acontecer mais em programa nenhum hoje em dia. Não pode, pelo amor pra de início de conversa. É que é o seguinte, ó, quando você desenvolve alguma coisa, seja lá o que for, você tem que se preocupar com a entrada que o usuário vai colocar no seu programa, né? Então tem um campo lá pro usuário digitar alguma coisa, você tem que se preocupar com isso. Tem aquele campinho de pesquisa lá, deixa eu pesquisar alguma coisa ali. O campo de pesquisa, um JavaScript lá que você tem que tem um... Não sei por que cargas d'água você resolveu botar um select lá dentro que vai ser mandado pro servidor, né? Esse tipo de coisa assim. Então o que acontece? Se você não controla o que o usuário digita na entrada, você não sanitiza a entrada, não limpa a entrada, daqui a pouco o usuário consegue mandar uma entrada criada num formato específico para alterar o teu select quando chega lá no teu servidor. Então ele consegue, por exemplo, tu vai fazer um select um certo, não sei, buscar o nome, né? Cidades, né? Select nome código from cidades, né? Where cidade igual a, aí o cara pode colocar o nome que ele quer pesquisar. Então, se você não controla o que o usuário manda, ele consegue completar esse teu comando e adicionar um comando select, uma query SQL, na sequência desse select. E aí ele consegue, por exemplo, fazer um dump do teu banco de dados, acessar a base de usuários, a tabela de usuários, por exemplo, pegar usuário e senha e esse tipo de coisa. Esse tipo de erro, qualquer how-to de qualquer linguagem de programação vai te dizer, olha, tu tem que fazer aqui, chamar essa função aqui para limpar, para sanitizar a entrada, senão tu vai ter problema aqui de injection. Assim, qualquer linguagem, qualquer linguagem tem isso. Eu trabalho com Microsoft, isso aí todo mundo já sabe já. E assim, é boas práticas mesmo que você como desenvolvedor de não permitir isso, e a própria linguagem, o próprio framework, ele te dá uma barrada, é só mesmo se você forçar muito que ele vai assim, ué, você tá fazendo, se você quer fazer, ué, o que eu posso fazer? Se tu querer mesmo, o problema é que tem muita gente que quer mesmo fazer. Pô, no PHP. No PHP, né? Essa falha de injection, ela tá presente, assim, em muitos sistemas. É uma coisa incrível como isso ainda existe, assim, de uma maneira muito intensa. Isso é velho pra caramba, isso não é de hoje. Eu tô chocada que de 2010 pra 2013, os 5 primeiros é a mesma coisa. São os mesmos, exatamente. E o resto não muda muito, viu? O resto muda de ordem ali, eles andaram mudando um pouco a descrição, mas continua na essência a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo que acontece bastante com a aplicação mobile, tá? Que entra ali no segundo problema que eles indicam como sendo o que mais acontece aí em 2013, tá? Que é a autenticação quebrada ou gerenciamento de sessão quebrado, ou seja, que foi feito de maneira inadequada. Tem vários aplicativos móveis por aí, de grandes lojas na internet, e inclusive alguns serviços que envolvem saúde, eles, claro, te exigem uma autenticação para acessar o sistema deles e tudo mais, mas para acessar a API da aplicação, através do aplicativo móvel, eles protegem a API inteira com um usuário e senha que vai para quem já usou isso, não sei se de repente o pessoal não vai entender, mas usa o HTTP Alt Basic, que é a autenticação básica do HTTP. E esse usuário e senha o cara coloca dentro do programa, dentro do aplicativo. Nossa, meu coração. É trivial você pegar esse usuário e senha no aplicativo, assim, é ridículo, é uma coisa assim que não tem dificuldade alguma, né? No momento que você consegue esse usuário e senha, você tem acesso a toda a API. Toda a API. Ô Vini, é o seguinte, eu tenho um amigo meu, ele tá entrando na API usando isso que você tá falando. Você acha que teria algum problema pra ele? Sim, claro, ele tá cometendo o crime da Lei Carolina Dickmann. Então, amigo meu, por favor, não pessoa amiga, toma cuidado quando você for fazer isso. Do fundo
do meu coração, eu não gostaria que você fosse preso, tá bom? 3 anos pra gente gravar podcast, vai demorar muito tempo. Se for órgão do governo é pior, tá? Aí a lei é outra. Existe uma outra lei específica para isso já há bem mais tempo. Aí a coisa é bem mais feia. A lei que vale mais para as relações com... Pessoa física, vamos dizer, né? Com o setor privado. O setor público tem leis próprias lá que se você violar é a coisa mais grave. Lá sim, a coisa pega. Não é só 3 anos não, é mais. Hoje, então, em termos de segurança, qualquer um pode fazer. Do mesmo jeito que eu posso ir na rua ali e matar alguém. Questão legislativa, assim, ela já tá ficando mais... A internet já não tá ficando mais terra de ninguém, né? Aos pouquinhos, a gente tá tendo cada vez mais mecanismos jurídicos aí pra ir pra cima de quem faz uma invasão ou coisa parecida, né? Uhum. Então, a coisa vai cada vez mais complicar para quem comete crimes ou faz acessos indevidos aí. O que tem no top 10 aí no OASP é o que a gente invariavelmente acaba encontrando em tudo que é aplicação, inclusive em aplicação móvel, tá? Uhum. Isso são os erros definitivamente mais comuns e eles continuam acontecendo, tá? Eles continuam acontecendo. Autenticação mal feita, autorização mal feita, configuração de serviços mal feita, acesso a aqueles velhos acessos à parte do sistema que você só tem que saber a URL pra chegar lá. Eita. E se você souber a URL, você chega direto, não tem nenhum tipo de controle. Não, eu acho engraçado quando às vezes eu vou baixar algum aplicativo, aí tá, o aplicativo ele precisa de acesso à foto, porque, por exemplo, vai ter o meu usuário, vai ter minha fotinha, mas ele fala que ele precisa ter acesso também ao meu telefone. Sim. Pra quê? Pra que precisa disso? Oi? É dose isso, sabe? É complicado. Nesse sentido, a plataforma iOS é um pouco mais bloqueada, né? Uhum. Você tem um pouco mais de controle nesse sentido. Mas sim, o pessoal pede acesso que não precisa. E é bem legal, assim, tem situações acontecendo que assustam um pouco o pessoal, assim. Por exemplo, uma experiência que um colega meu que é professor, lá na UPF, da graduação, da cadeira de segurança, a partir de um podcast nossa que ele ouviu, ele resolveu fazer a seguinte experiência. Em todas as aulas, com todas as turmas, ele escolhe um assunto que nenhum deles pesquisou. Eles começam a conversar sobre esse assunto na sala. Por exemplo, eu fiz com meus alunos da pós agora esses dias, eu fiz sobre a gente escolheu moto. A gente começou a falar de motocross, que a gente ia comprar umas motos, vamos comprar umas motos pra sair, fazer trilha e não sei o que. Isso com o celular ligado do lado. Todos os celulares, pessoal, com cada um com seu celular. Ah, eu já saquei. Já sacou? Já. Mas continua. Olha, no dia seguinte, o pessoal começou a receber propaganda, tá? No dia seguinte. E eu recebi, hoje é dia 25, eu recebi ontem uma mensagem do Banco Brasil no aplicativo aqui dizendo assim, ó, com o BB Consórcio você adquire sua moto nova, usada, com parcelas que cabem no seu bolso. Nossa. E eu nunca pesquisei moto, porque eu não tenho moto, eu não me interesso por moto, eu nunca catei moto na internet. Em novembro vai ter a Campus Party, né? Aqui em Minas. E eu, o Jesse e o Thiago, eu falei pra eles, ó, vocês vêm pra cá, vão dar um jeito, vocês vêm pra cá. E assim, em nenhum momento eu só falei pra cá, eles sabem pra onde, porque só tava nós 3 e cada um sabe onde o outro mora. E beleza, e eu vou ver e tal, e eu só falei assim, olha, novembro vocês vêm pra cá. Foi mais ou menos assim. Aí ele até postou na rede social dele a situação. Ele começou a conversar com a mãe dele, que ele tava querendo ir pra Belo Horizonte e tudo mais, e ele falou Belo Horizonte com ela. E explicou tudo. Aí ele, no Face. Aonde foi essa conversa que ele teve com ela? Não, teve com ela conversando frente a frente. Ele mora perto dela lá. Presencialmente. Presencialmente. E isso, celular perto, e eles conversando e tudo mais. De repente, quando ele foi consultar a rede social dele, aparece lá uns links patrocinados. Visite Belo Horizonte. Que não sei o que é Belo Horizonte. É por isso que essas aplicações pedem acesso ao teu celular, ao teu microfone, esse tipo de coisa. Pois é. E aí você vai lá, clica no permitir, tá fazendo engenharia social aí, ó. O detalhe aí é uma questão que é bem delicada, que é a questão ética. Eu falo bastante isso pros meus alunos e tal, porque pra te fazer um aplicativo hoje, e se tu quiser ganhar grana com o aplicativo, a melhor coisa que tu tem que fazer não é nem vender o aplicativo, é coletar a informação dos usuários e vender essa informação. É assim que o pessoal mais ganha, então, mais grana com o aplicativo. Isso aí responde a pergunta, né? Por que um hacker ia querer me hackear, então? É que tá, você tá considerando um
desenvolvedor, e eu não tô criticando desenvolvedores em geral, ainda mais num podcast sobre desenvolvimento. A questão é a seguinte, é uma questão primeiro ética, né? Não vamos falar em hacker num primeiro momento, tá? Em invasão e tal. Mas sim, você tem uma série de aplicativos desenvolvidos aí que o desenvolvedor faz, que ele não deixa claro pro usuário o que ele tá fazendo com os dados que ele tá coletando e quais dados ele tá coletando e com quem, ou seja, quais são os terceiros que ele tá integrando o celular dele, ou seja, com que APIs, que SDKs que ele pegou de propaganda e tudo mais e meteu lá dentro do aplicativo dele. E então ele não deixa essas coisas muito claras e apresenta o aplicativo como sendo de graça, entende? É quase que uma gíria social, daria pra dizer, mas... Não deixa de ser. Não deixa de ser. Quando a gente fala em alguém hackear, alguém invadir a sua máquina pontualmente, né? É vingança, né? Aí é vingança. É vingança ou... As motivações são várias para um ataque, mas vingança pode ser uma, tá? Dentro de empresa é muito comum vingança, como eu falei. O terceiro com contrato cancelado, volta e meia ele faz coisas dentro de uma empresa. O funcionário também, esse funcionário também faz. Bastante. Bastante. E a outra questão é a questão de lucro, né? Você pode roubar Bitcoin se você conseguir a carteira da pessoa. Uhum. Você pode criptografar os arquivos dela e cobrar um resgate pelos arquivos. Você pode obter materiais sensíveis, né, da pessoa, chantagear com relação a tornar público, né? Inclusive a gente tem agora, teve até uma notícia esses dias aí de um primeiro estupro virtual aí, considerado um estupro via internet, que é justamente que o estupro, ele não é só o ato sexual em si, né? É uma invasão, né? É quando se força a pessoa a cometer algum ato libidinoso, não sei o que, etc., contra a sua vontade. Então não é necessariamente apenas o ato sexual em si. Então, teve um cara que foi preso porque ele usava fotos que ele tinha da ex-mulher ou ex-namorada dele para chantagear ela, fazendo com que ela mandasse outras fotos de cunho sexual para ele, que senão ele ia liberar as que ele tinha. E ele foi pego por estupro via internet, estupro virtual. Então você tem esse tipo de coisa também, entende? E alguém pode tentar invadir a máquina para até mesmo fazer esse tipo de chantagem aí, né? Então, gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho para falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires. Ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele. E também a gente descobriu que ele tem um canal no YouTube. E tem no YouTube. Sim, muito legal. Então vocês vão lá, assistam, e na plataforma Udemy tem certificado. Então isso é muito bom pro seu currículo. Quem ouviu o episódio de EAD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos os cursos são principalmente pro nível básico, que é o nosso foco aqui do podcast. Então, não tem desculpa pra não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no Udemy. Isso. Você falou de criptografia aí, então a gente vai lembrar aí do WannaCry 2, né? E outros ataques com ransomware. Algumas pessoas talvez não entenderam qual que é a ideia, como é que entrou no computador, muito computador pessoal, assim. Sim. Não foi só empresa, não foi só hospital, igual saiu, acho que foi o Hospital de Barretos, que teve tudo criptografado. Sim, sim. Teve uma conhecida minha que todo faturamento de 2 dias de faturamento ela se perdeu, principalmente porque não tinha backup. Problema do backup. É o seguinte, qual é a ideia do ransomware, né? O ransomware, como o próprio nome diz, é um software cujo objetivo é pedir um resgate, né? Ele pede um resgate pelos dados, ele sequestra os dados da pessoa, da empresa, e pede o resgate para que esses dados sejam devolvidos, ou acesso a esses dados sejam devolvidos. Notem que aí o que a gente tá falando é de disponibilidade das informações, né? Então elas falando dos atributos de segurança lá. Elas ficam indisponíveis, né? Porque você fez a criptografia, entendi. E elas tiveram integridade comprometida, porque elas foram modificadas sem autorização. Então, o que o ransomware faz? Ele utiliza um algoritmo de criptografia forte, não do tipo que você consegue quebrar em 5 segundos com um softwarezinho qualquer, é do tipo que você não consegue quebrar. Aquelas que precisariam de um computador, como é que chama? Metafísico? Quântico. Quântico, isso. Tem um exemplo melhor, daquelas
que você, se você usasse todo o silício disponível na Terra para fazer computadores, você não conseguiria ainda quebrar em menos de não sei quantos mil anos, entende? Então, se você não tem como quebrar a criptografia em si. Então, o que o atacante faz? Ele invade o seu computador, o software invade os computadores e cifra todos os seus arquivos. A chave que recupera os arquivos não fica ali, ela fica no servidor do atacante, então ela não fica na máquina local, te cobra um resgate para te entregar essa chave. Basicamente isso. Bom, por onde que entra? Né? Por onde que entra? No caso do WannaCry, o WannaCry, o pessoal ficou falando bastante isso na mídia, né? Os arquivos são criptografados e o invasor invadiu e sequestrou os arquivos, aí fantástico, aquela coisa toda. Só que o pessoal tá vendo a pulga tá cuidando da pulga e deixou passar o cachorro, como a gente começou a dizer. Que é o seguinte, tá, beleza, tem a questão do criptografou e tal, é grave e tudo mais. Mas o cachorro, ou seja, o maior problema dessa história toda é que o WannaCry, ele invadiu as máquinas através de uma vulnerabilidade que existia nos Windows, nos sistemas Microsoft Windows, que havia sido corrigida pela Microsoft meses antes. Eu vou te falar, eu acho que eu atualizei o meu Windows, ele rodou alguma coisa aqui de possibilidade de malware e tal. Ele disparou, foi exatamente um dia antes do ataque do WannaCry. Olha só. Foi exatamente que disparou minha atualização. E assim, eu sempre atualizo, porque eu já tive um problema, na verdade, pelo fato de eu atualizar. Eu fiz uma atualização, acho que quando era o Windows XP. Nossa. Que teve uma atualização do Windows XP que ela estava infectada. Minha nossa. Eu não sei se você vai lembrar dessa situação. Não lembro. Tem tanto... O XP2. Eu não lembro agora pra falar. Não, a gente tá conversando aqui. Eu lembro que na época, o meu marido, que na época era meu namorado, ele teve que formatar meu computador porque cagou tudo. Deu tudo errado. E foi a própria Microsoft, olha só, a Microsoft mostrando que é segura pra caramba. Ele exige da gente desenvolver com segurança e, infelizmente, peca nisso, né? Aproveitando o assunto, a gente já podia perguntar pro Vinícius, existe realmente um sistema operacional que é mais seguro do que outros? Que orgulho, aprendendo a fazer as pontes, olha só. Pontes para Nárnia. Havia uma vulnerabilidade, então, que a correção já existia meses antes, tá? Então, primeiro denota que as empresas que foram invadidas, elas não estavam cuidando ou ainda continuam não cuidando dos seus ativos, mantendo sistemas atualizados e coisas do gênero. A segunda coisa é que quem teve que pagar resgate ou não tinha de onde recuperar, estava cometendo um erro, admitindo um outro erro gravíssimo, que é não fazer backup. Tá? Esse é o mínimo, é o básico do básico da segurança, é fazer backup. Sabe aquele ouvinte, o Petros Davi, o Jess, ele é o nosso ouvinte dos comentadores? Eu acho que ele não ouve o Pode Programar, não. Ele é o louco dos backups. Louco. Acho que ele deve fazer uns 3 backups uns 3 tipos de backup dele e ele tenta fazer na empresa, que a gente já conhece. Ele tá certo. E o outro esquema é o seguinte, é que quem foi invadido também estava com as máquinas, as primeiras máquinas da sua rede que foram invadidas, por onde entrou, em algum momento estiveram conectados diretamente à internet, sem nenhuma limitação no acesso às portas da máquina, né, que é por onde o WannaCry estava entrando. Aí depois na rede local ele se espalha. Então, isso denota também um outro probleminha. Então, sim, o WannaCry foi bem crítico, mas o que eu fiz aparecer é todo mundo que tava com os processos de segurança aí meio atravessados, né? Por falta de backup, falta de atualizações e coisas desse gênero. Com relação à questão perguntou o que é mais seguro, tá? Inclusive, a gente também gravou sobre isso há um tempo atrás. E a gente tem uma live aí prometida pra falar sobre segurança de código aberto e código fechado, tá? Tem uma live aí que a gente não marcou data pra isso ainda. Mas a questão é a seguinte. Se você perguntar pra quem gosta de Linux, pra quem trabalha com Linux, vai dizer que Linux é mais seguro. Pra quem mexe com Windows, vai dizer não, Windows é mais seguro, porque tem os recursos X, Y, Z. Eu te digo uma coisa, o mais seguro é aquele que você sabe, com ênfase no você sabe, não é no que você acha que sabe, é no que você sabe configurar adequadamente. Então, se você pegar um servidor Microsoft Windows e botar na mão de alguém que sabe configurar adequadamente, tirar serviços que não são necessários, limitar acessos, ajustar configurações, fazer o que a gente chama de hardening e manter esse sistema atualizado, ele vai ser mais seguro do que um Linux feito por um carinha que não sabe o que está fazendo, entende? Vulnerabilidades vão existir nos dois, sempre, tá? E
E eu tenho usado muito o exemplo do Heartbleed, não sei se vocês acompanharam aí, né, que era um problema que existia na biblioteca OpenSSL, que permitia que um atacante remotamente roubasse a chave privada do servidor que usa HTTPS. Ou seja, via internet e conseguir roubar a chave privada do servidor. O que é seríssimo. E esse bug, sabe há quanto tempo esse bug estava lá no Linux? No Linux não, na biblioteca OpenSSL que vem em tudo que é Linux. Você sabe há quanto tempo? Quando foi descoberta, há quanto tempo o bug já existia? Anos. 15 anos. Eu ia chutar 10. Chupa o pessoal do Linux que fala que o sistema não é vulnerável, que não sei o que. Mas aí que tá, ó, te dizer o seguinte, ó, eu não uso Windows, tá? Fazem vários anos. Eu uso só pra acessar o Banco Brasil aqui, uma das máquinas. Eu tenho uma máquina aqui na minha frente, uma máquina com Linux, que eu uso pra trabalhar, e uma máquina que é um Mac, que tá do meu lado, que eu também uso pra trabalhar. É o que eu uso, tá? Assim, eu prefiro, se tu me perguntar, Vinícius, qual sistema tu prefere? Cara, eu prefiro, sem dúvida nenhuma, o Linux e o macOS. Ah, não, sem dúvida. Eu só tô Não, sem entrando na dúvida. zoeira porque eu tenho que zoar, gente. Eu sou da zoeira. O ponto é, esses são os mais seguros? Não é. Você tem ransomware para Mac, você tem ransomware para Linux, você tem inúmeras vulnerabilidades no Mac, você tem no Linux também e tudo mais. Acontece que o Windows é mais visado porque a base de usuários é maior. Sim, ainda né? Ainda é. E base maior de usuários que não atualizam o sistema, também tem isso. Também tem isso. Porque assim, se você usa Linux, normalmente você tem um pouco mais de conhecimento técnico. Provavelmente vai atualizar. O Windows geralmente são usuários mais comunsão que vai lá, compra o computador e já vem instalado o Windows, né? Então mantém aquilo ali, ninguém fala nada que tem que atualizar. E desativa as atualizações porque são muito chatas. Mas Jessie, tem duas coisas que tu falou que eu quero entrar. Duas coisas que A tu questão levantou do Linux que não atualiza, né? Não. Primeiro, a questão do que quem normalmente usa Linux conhece um pouco mais, tá? Também. Eu te digo que desde o advento do Ubuntu isso tá acabando. Também. também. Bom conheço saber. um monte de... Bom saber que tá popularizando. Assim, muito bom. É legal. Mas no sentido de que o usuário conhece, assim, nossa, o que eu encontro de aluno que tem Ubuntu na máquina e digo, vamos abrir um terminal. Abre o terminal, o cara tá perdido. O cara não sabe o que tá fazendo ali. Entende? O cara não tem noção. Um terminal, uma telinha preta aqui. Então, é o mesmo efeito do usuário de Windows e tal, né? Aquele usuário que não fuça a máquina e tal. Você vai falar no caso do Windows, você fala assim, ó, abre o prompt, né? E não fala, não é terminal, né? Aí, fazer o quê? Me passa seu IP. Oi? Vamos fazer um negócio com PowerShell aí. E outra questão que tu colocou, meu Deus, eu viu qual que era agora que tu tinha falado. Que é que desabilita a atualização do Windows. Sim. Isso, quando é o usuário residencial que faz isso, tudo bem, entende? Problema é empresa. Exatamente. Dentro de um data center, numa empresa... Eu vejo isso no meu dia a dia. Bem-vindo à nossa vida, né? Que o povo faz isso. Na verdade, o pessoal acaba tendo que fazer isso. Bem na real, assim, a pessoa acaba tendo que fazer isso. Olha, eu vou te falar por mim. Porque se eu deixar, eu vou parar o meu serviço que eu tenho hora, eu tenho que logar 7 horas, das 8 horas de trabalho por dia, no mínimo 7 horas. Eu tenho que colocar lá como que eu vou parar meia hora pra minha máquina, meia hora, 40 minutos, eu vou parar pra atualizar a máquina. Como? Mas, Ana, não é só isso. É o seguinte, máquinas em produção, servidores dentro de um data center, se você ficar atualizando toda hora, você vai toda hora, alguma versão de .NET que foi atualizada e esculhambou com tudo que tu tinha dentro do servidor. Algum servidor novo, alguma versão nova de não sei o que entrou que já não funciona mais do jeito que era pra funcionar. Então, o que o pessoal acaba fazendo? Desativa a atualização automática. Coloca pra ativar final de semana. Ativa final de semana também com medo, né? Daqui a pouco você ativa do final de semana, do segunda não funciona. É verdade. E às vezes o pessoal acaba assim, sabe uma coisa, tá tanto tempo esse negócio rodando aqui, não vamos mexer. Em time que tá ganhando não se mexe, deixa. Isso, depois a culpa é de quem? Tava tudo funcionando, você atualizou, parou, e aí? A culpa não é minha, eu não atualizei, ué. Exatamente. Então você fica naquela do nada acontece, entende? Sabe uma coisa? Eu tenho que fazer revisão do carro, mas se eu for fazer a revisão agora, eu tenho que gastar 3 pau fazendo a revisão. O carro tá andando, então deixa quieto, talvez eu ande o resto da vida com ele e nunca aconteça nada comigo. E é bem assim, você fica com sistemas lá que você não atualiza porque você tem medo do sistema operacional dar pau, você tem medo da nova versão do .NET não funcionar mais, você tem medo da nova versão do Oracle não funcionar mais, dar algum bug lá, uma coisa parecida, e que você tem que parar tudo. Então, é muito
muito comum ativos desatualizados dentro das empresas. É bastante comum. Vejo todo Linux, dia. então, Linux é igual também, tá? Linux é igual também. O pessoal também não atualiza. Muita gente não atualiza. É que quando eu tava fazendo a comparação, eu tava pensando mais no sentido de usuário final mesmo, mas é porque o usuário final usa mais Windows mesmo. Mas claro que servidores, eu vejo isso também no meu dia a dia de servidor não ser atualizado exatamente por isso. Você atualiza, para de funcionar o que já tá funcionando e... Aí o pessoal prefere não atualizar. Exato. E esse é o principal alvo do atacante, entende? Pro atacante, um sistema não atualizado é o melhor possível. Tá Porque ele já bem conhece todos os vulnerável. problemas. É que os problemas já são conhecidos, já tem ferramentas pra atacar, já tem as ferramentas prontas pra explorar a vulnerabilidade que tem naquela versão e tal. São os preferidos. É por aí que se entra, entende? Pensando nisso, e o porquê que a gente deu esse gancho lá no episódio passado, foi isso que o pessoal lá da HBO deixou passar? O pessoal da HBO, o pessoal da Sony, O pessoal da Warner, eu acho também já da sofreu. Warner, aí é que tá. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Como é que a gente não vai assumir o erro publicamente, né? Não, e não vão dar a letra exatamente de como que entraram e coisas assim. O caso da Sony foi muito interessante porque o atacante vazou prints de arquivos que a Sony tinha e tal. E a invasão da Sony foi uma clássica, né? O atacante entrou por algum meio que a gente não sabe exatamente qual foi, e ele conseguiu acesso a uma pasta compartilhada na rede da Sony lá e tinha um arquivo chamado Passwords. E lá dentro do arquivo chamado Passwords, adivinha o que tinha? Senha. Tinha um monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então tinha senha lá de tudo quanto era sistema deles lá, tudo quanto era conta deles. Do e-mail do presidente. Tudo, tinha tudo lá. Tinha tudo e mais um pouco. É porque eles, no caso da Sony, eles liberaram até as conversas de e-mail, né? Sim, então, sim, liberaram. tinha senha de e-mail e nessa brincadeira também. Ele conseguiu acesso total, na verdade. Ele acessou toda a rede. Nesse caso da HBO aí, os caras estão vazando Game of Thrones, né? Estão chantageando, inclusive, com o vazamento. Não, e no caso de Game of Thrones é um pouco... São vários tipos de ataques, vamos dizer assim. Tem um que invadiram e pegaram todos os episódios, né? E aí pediram dinheiro, a HBO não quis pagar. E ao mesmo tempo teve o pessoal dentro das empresas que estão transmitindo pelo mundo que pegaram os vídeos e saíram distribuindo. Como aconteceu na Índia, que já foram presos. Depois foi a falha do estagiário lá na Espanha. Então, tá rolando uma sabotagem grande aí. Mas assim, ó, uma coisa que é interessante em todos esses casos, e mesmo nos casos menos famosos de invasão, no caso de bancos invadidos aqui no Brasil e outros tipos de empresas invadidas por aqui também, a gente tem que lembrar o seguinte: quem defende, ou seja, para quem desenvolve, para quem mantém, quem é responsável pela infra de uma empresa ou coisa parecida, você tem que tapar todos os furos. Você tem que encontrar e controlar todas as vulnerabilidades que existem no seu sistema. É igual um submarino, né? Se tiver furado. O atacante, ele tem que encontrar só um, entende? Ele tem que encontrar aquele que você esqueceu, só. Ele não precisa encontrar todos, ele tem que encontrar só um. Então, quem defende, quem faz a segurança, está em desvantagem constante nessa situação. Então, daqui a pouco, por isso que eu falo, a gente comentava antes de começar a gravação, né? De como é curioso que empresas que investem milhões de reais, aí, algumas milhões de dólares em soluções de segurança, bancos, por exemplo, e como é que esse pessoal ainda sofre incidentes de segurança. E como é que empresas que gastam muito dinheiro com a segurança dos seus servidores e tudo mais, cometem os erros do OASP Top 10 lá que a gente tava falando antes. Como é que isso ainda acontece? E aí, de repente, uma pessoa com um computador rodando um Linux, gastando aí uns 5 mil reais com tudo, máquina, link, etc. Às vezes nem isso. Ele consegue invadir uma empresa que gastou milhões, que tem um monte de gente cuidando da segurança, tem um setor específico de segurança e tal. E os caras ainda assim são invadidos. Não, dependendo, às vezes tem adolescente hoje que sei lá, ganhou um notebook usado, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Tá fazendo isso, que não teve um investimento material muito grande, mas ele tá investindo intelectualmente. Ele tá ali, ele tá assim, meio que sem nada pra fazer. Deixa eu testar aqui, deixa eu invadir aqui. E vai, né? E vai. E uma coisa interessante é que daí tem um termo que foi cunhado pelo Bruce Schneier, que é um dos caras da área de segurança assim, mais conhecidos no mundo, que é o teatro da segurança. Que ele coloca que muita coisa é puro e simples teatro. Você tem lá, que investimos tanto em segurança, isso e aquilo, mecanismo esse, mecanismo que daí vai um
guri lá com uma máquina usada, que nem tu falou, e invade tudo e fica por isso mesmo. Antigamente era na Lan House, as antigas Lan House. Isso, hoje é Wi-Fi aberto, escancarado por aí, né? Serve como meio de acesso. Então você tem bastante isso, tem bastante propaganda, tem bastante, vamos dizer assim, vários produtos de segurança e tudo mais, e você continua vendo empresas sendo invadidas, sistemas sendo invadidos. Então tem alguma coisa errada aí, né? Se você tá investindo mais e continua sendo invadido, tem alguma coisa fora do lugar, hein? E a culpa é lá do adolescente, a culpa do adulto que tá na casa dele? Não, a culpa é sua. Aí nesse caso, infelizmente, a culpa é da vítima? Não deixa de ser, mas... É aquela história, não deixa de ser quem invade não deixa de cometer um crime, né? Não, há que se frisar isso. Mas a grande maioria dos atacantes na internet, a grande maioria, não é gente especializada. É o que a gente chama de script kit. É a gente que segue roteiros de como vai fazer um ataque, vai ver um vídeo no YouTube, como é que faz e tal, e ele sai por aí catando máquinas vulneráveis e invade. Grande maioria. Pelo menos, assim, sempre quando eu coloco isso para alunos e tal, alguma palestra, eu sempre digo o seguinte, no mínimo vocês têm que se proteger contra esses aqui, que são a maioria. Daí talvez um atacante especializado que realmente quer invadir especificamente a tua empresa, talvez esse não vá segurar. Mas o geral, a grande massa de ataques que tem na internet, você não pode estar vulnerável a isso, sabe? É o mínimo. Pegar o top 10 lá é garantir que você não tenha nem nada do top 10 lá do WASP nas suas aplicações, por exemplo. O assunto é muito extenso, mas eu queria só uma última coisa que eu fiquei pensando o tempo inteiro se eu falo, se eu não falo, se eu falo ou não. Antes disso, Jess, que você marcou aí, teve a primeira vez que eu lembro do Google ter saído fora do ar. Sim. Que não deixou de ser um ataque que eles sofreram. Foi o dia que o Michael Jackson morreu. Na verdade, isso não foi um ataque, tá? Isso é o que a gente chama de falso positivo. Imagina o alarme você põe um alarme no carro, você tem alarme no carro, por exemplo, tá? Aí você estaciona na frente de um restaurante, aí você vai jantar e o alarme dispara. Você vai lá fora, vê se tá tudo certo com o carro, rearma o alarme e volta pro restaurante. O alarme dispara de novo. Você lá para fora, desarma o alarme de novo e volta pro restaurante. E ele fica disparando. Se ele estiver fazendo isso sozinho, por conta, ele tá te dando um falso positivo, ele tá te dando um aviso de uma coisa que de fato não está acontecendo. E com o tempo tu vai deixar de dar bola para esse alarme. No caso do Google, eles estavam usando o que a gente chama de um Intrusion Prevention System, né? Vamos dizer assim, uma variação em que tu analisa o comportamento das consultas e tal, e com base nesse comportamento tu define se isso é um ataque ou não. O que eles tiveram ali foi um falso positivo. O alarme disparou sem que nada de errado estivesse acontecido. Eles achavam que era um ataque, né? Isso, eles identificaram como sendo um ataque, e aí eles pararam o serviço. E, inclusive, isso é muito comum, assim, como o pessoal adora, segurança se resolve com dinheiro e comprando ferramenta. Por exemplo, tem que colocar um firewall, eu tenho que colocar um antivírus, eu tenho que colocar um IDS, agora eu vou colocar um IPS, um Intrusion Prevention System, que é um IDS que detecta alguma coisa que ele acha que é um ataque e passa a bloquear, certo? E há um tempo atrás teve uma rede de lojas aí que instalou um IPS na sua rede, gastou uma grana para fazer isso, e o IPS detectou lá que o acesso dos PDVs ao sistema, ao servidor, era um ataque. Então o que ele fez? Ele bloqueou o acesso de todos os PDVs do Brasil ao servidor. Imagina a loucura que virou nas lojas, o pessoal na fila do caixa para pagar e não conseguia pagar porque um IPS achou que era um ataque e bloqueou. Então a mesma coisa que o Google fez. E talvez as mesmas empresas vinham ser vítimas aí de ransomware, era coisa parecida. Tem um ataque que, por exemplo, os Anonymous utilizam muito, que é fazer máquinas zumbis para gerar ataque DDoS. Assim, aí é uma coisa diferente, que é denial of service, né, negação de serviço, em que você tenta ou extrapolar a capacidade de atender conexões do servidor, ou você tenta entupir o link da tua vítima, né? E, inclusive, tem pessoas aí fora do país, inclusive, que oferecem um serviço de DDoS. Sim. Então, tu paga uma quantia X, tu diz qual é o IP que tu quer e eles tiram do ar. Simples assim. Aí é um pouco diferente, que daí é um ataque de fato, né? Aí você tá efetivamente realizando um ataque. Aí você pode utilizar... Aí seria legítimo, vamos dizer assim, um IPS bloquear essas ações vindo desses IPs e tudo mais. Poderia acontecer. Acontece bastante. Muita gente, por causa disso, usa recursos como o Cloudflare e outros aí pra botar uma camada intermediária entre a internet e o seu servidor de aplicação. Que assim o atacante ataca o que ele vê e aí o Cloudflare vai lá e joga você para um outro servidor, um outro IP e desvia por um tempo, vai fugindo do ataque, vamos dizer assim. Tá. Isso aí eu também
também já vi. O pessoal fala assim, nós estamos aqui contendo os ataques. Isso, exatamente. É usando algum recurso desse tipo. Porque se você tem um servidor num IP e só tem aquele IP e só tem aquele servidor, você vai cair, não tem saída. E o caso do Google, eles interpretaram aquele monte de busca, né? De busca como sendo um ataque. E aí eles bloquearam. E o resultado é ficar, entre aspas, fora, né? Você parar você não conseguir mais fazer consultas lá dentro. Coisa, não. É muito interessante isso, né? Por isso tem que tomar cuidado com sistemas que o pessoal da área de segurança gosta muito. Eu sou da área de segurança, tá? E, apesar de estar falando do que eu vou falar agora. O pessoal da segurança gosta muito de dizer que não, que é um sistema... Agora a gente tem um sistema que detecta automaticamente quando é um ataque, quando alguém nos vai, não sei, que a gente bloqueia o cara. Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco você bloqueia um cliente legítimo, entende? Você vai bloquear quem realmente não deveria ser bloqueado. Não deveria ser bloqueado, exatamente. E pro pessoal, assim, que gostou muito dessa nossa conversa, muito especial, para quem não pensa numa graduação ou numa especialização, que queira tirar alguma certificação, quais seriam as melhores, na sua opinião, as melhores certificações? Qual que seria a melhor forma de qualificar? Tu tá me provocando, Ana. Eu só tô te pedindo a sua opinião, só isso. Em nenhum momento eu te pedi. Seja sincero. Olha. Eu gosto muito de um livro chamado New School of Information Security. Ele foi traduzido literalmente para a Nova Escola da Segurança da Informação, publicado no Brasil, inclusive. Escrito por um engenheiro de segurança da informação da Microsoft. Olha aí. E ele coloca, vou dar um resumo para vocês. Eu tô com um livro aqui, até poderia catar alguma citação dele aqui, mas eu vou dar um resumo. A primeira publicação dele foi de 2008, né? Tô vendo aqui. Ele fala sobre segurança da informação, obviamente, é sobre isso o livro. E ele entra no assunto delicado da certificação. O que ele coloca aqui, e eu concordo, compartilho da opinião dele, tá? Então não tô fugindo da raia dando a opinião de uma outra pessoa dizendo, ele disse isso. Eu concordo com o que ele diz aqui. O que ele diz aqui? Que sim, a certificação tem o seu papel para tentar nivelar, criar um padrão aí para que as empresas consigam, de alguma maneira, saber o cara que sabe o mínimo. Como é que eu identifico um cara que tem um mínimo de conhecimento em segurança da informação? Como é que eu faço isso? E aí um jeito que o mercado encontra de fazer isso com várias áreas, não só a segurança, é a questão da certificação. E só que a certificação, o que acontece? As pessoas estudam para passar naquela certificação, elas têm que resolver uma série de problemas daquele jeito que diz no estudo, né, que diz no material que ela tem que estudar, e isso acaba criando nas palavras do Adam Shostak, uma caixa na qual a pessoa se encaixa ou ela não se certifica. E ele coloca que isso de segurança da informação é um tanto crítico, porque a segurança da informação, ela tem, vamos dizer assim, é como um grande jogo de xadrez. Então não adianta você fazer uma certificação dizendo que você sabe quais são as peças e como elas se movem. Você tem que saber jogar o jogo, você tem que ter tática, você tem que ter estratégia, tem que ter criatividade para conseguir jogar o jogo. Esse é o detalhe. Essa é a grande dificuldade. Resumindo, assim, o que você tá querendo dizer, a ideia não é se moldar, e na verdade é não ter molde nenhum. Você pode usar a certificação, o mercado compra a certificação. A gente tem o CISP, CISSP. Então essa talvez seja a mais conhecida. Claro, dá para fazer e tudo mais, mas eu acredito que uma formação em que a pessoa realmente estudou as diversas áreas que estão envolvidas na segurança da informação, você tem que saber programar, você tem que saber entender de redes, você tem que entender de arquiteturas de computadores, você tem que entender de sistemas operacionais, você tem que entender uma série de coisas que você não vai aprender fazendo uma certificação. Que o único lugar que você vai aprender isso é numa faculdade, fazendo uma graduação, fazendo depois um mestrado, quem sabe, estudando, pegando livros, sentando a bunda na cadeira e estudando. São várias áreas que envolve que, se você não conhecer uma delas, pode você enxergar a pulga e não ver o cachorro, como eu falei. Foi antes, o que a gente falou no episódio passado, que sobre certificações. Elas são muito, muito específicas, então não adianta você achar que vai fazer uma certificação e você vai sair sabendo um monte de coisa. Ela é muito fechada. De algum jeito, mas não se prenda. Não. É que assim, dependendo, ela tem o seu valor, né, pro mercado. Pro mercado, sem exato, dúvida nenhuma, sem dúvida mas nenhuma. Talvez não é a melhor forma pra você estudar, não é a melhor forma de você aprender, exato. Exatamente. Assim, eu já tive tentando solucionar problema com, não vou dizer qual sistema operacional e nem qual situação, mas... Mamilos, polêmico. Polêmicos, assim, com um profissional... Sim, se tem um cara cheio de certificado, é esse cara. É esse cara. Tá cheio de certificado. Ele tinha um problema lá pra ser resolvido num servidor e ele fez tudo
o que tinha no, entre aspas, manual e nada deu certo. Entrou em contato com a Microsoft. Agora eu falei Microsoft. agora já era. Azar, Entregou, não tem problema. Né, pegou tudo que tinha de dica pra não sei o que, tudo que podia, todo o suporte mega hiper que ele tinha, ele não conseguiu resolver o problema e jogou a toalha, né? E condenou o servidor. E o cliente não queria, ele não queria partir para a solução que eles estavam dando, que era faz tudo de novo, faz tudo do zero e tal. E nós e mais um pessoal do próprio cliente começou a fuçar, não, vamos atrás, alguém mais já deve ter passado por isso, né? E cata, e vai, e vira, e não sei o que. Não é que a gente achou uma solução e não era tão complexa e resolveu o problema. E você não tem certificação, né? Você falou. Não. Toda a experiência que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho é da minha formação, do meu estudo, e da minha experiência no mercado desde 2000, 2001, né, que eu comecei a fazer as primeiras consultorias através das universidades. Então, entende? É uma coisa assim que, se eu sinto falta disso em algum momento, talvez existem certos clientes que nos pedem, qual é a certificação que tu tens? Tem gente que pede. Tem. Isso aí é fato. E aí a gente diz, olha, a minha formação é essa aqui, a experiência que eu tenho é essa aqui, né? Tá aqui, se tu quiser contratar, ok. Mas é exatamente isso, assim, eu não consigo, eu até pensei, será que eu vou atrás e tal, não sei o quê, mas sinceramente até hoje não, pra mim não foi um problema a questão da certificação. Eu espero que não seja, que não seja nos próximos anos. Se você consegue resolver o problema tendo certificação ou não, é isso que importa. Exatamente. E você tem que entender a coisa, entende? E eu tenho uma experiência bastante sólida na questão de sistemas operacionais, arquitetura de computadores, redes, sistemas. Eu já tive uma empresa de desenvolvimento de software. Foi a primeira empresa que eu tive na minha vida, foi uma software house. Olha. Então eu desenvolvi. Então eu gosto de programar, é uma coisa que me atrai bastante, eu curto muito isso. Hoje eu não faço mais profissionalmente desenvolvimento, né? Mas eu continuo desenvolvendo em tudo quanto é linguagem. Então é uma coisa que eu curto muito. E isso me dá as ferramentas que eu preciso para atacar os problemas. Ou seja, se você chegar para uma pessoa que vai trabalhar com segurança da informação e você pergunta para ela o que é uma system call e ela não sabe, pronto, acabou. A gente pode ter certificação que quiser. Me explica o que é uma system call. Eu não sei, isso não é importante. Então tá bom. Então você não entende o que você tá fazendo. Então aí começa, entende? É bem complicado. Por isso que é polêmico. Você falou aí, é polêmico. É bem complicado isso. Olha, gente, a gente tem mais papo agora, próxima, pelo menos uns 3 programas no mínimo. Mas eu e a Jessie gostaríamos de te agradecer, Vinícius, por ter disponibilizado esse tempo que eu sei que você grava podcast e à noite dá aula e encontrou uma brechinha pra gravar com a gente, assim, a gente tá muito feliz por isso. Eu que fico feliz de participar aqui com vocês e lembrando que vocês também vão participar conosco, né? Sim, já estamos ali. É um toma lá da cá, né? Como a gente... A gente recebeu um e-mail de um ouvinte falando que num podcast de segurança da informação estavam precisando de mulheres da área de desenvolvimento. E aí a gente recebeu um e-mail, a gente entrou em contato e marcamos esse crossover muito bacana. Foi assim, eu se deixasse aqui ficava conversando por mais horas. Então, como eu já falei pra vocês, por favor, se vocês tiverem alguém pra indicar um tema ou aquela pessoa você sabe que é especialista naquele assunto, manda um e-mail pra gente, indica pra gente, olha, eu indico fulano de tal, ele é bom ou ela é boa nisso e vai arrebentar, ou várias pessoas também, não precisa ser só uma pessoa. E se vocês quiserem também sugestão aí de pauta, de assunto, manda pro nosso e-mail, manda pro nosso post, lá pelo post lá, que de preferência pelo nosso e-mail, porque nosso e-mail fica mais registrado lá, fica mais fácil. E aí, olha só que bacana, crossovers acontecem por causa desses contatos. Que lindo. Exatamente. E é legal, porque a gente tá querendo gravar sobre as mulheres na TI, porque os nossos ouvintes, com exceção de uma ou outra que entra em contato conosco, o resto são só homens que falam conosco. Por favor, mulheres, vamos fazer mais feedback. Que participam, que mandam mensagem, que nos acompanham, assim, mais tempo. Tem mulheres, sem dúvida nenhuma a gente tem. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, cabe numa mão as que já entraram em contato conosco.
Por incrível que pareça, você acredita que também são poucas mulheres, apesar de ser um podcast que tem 2 mulheres como host. São poucas mulheres que, assim, em comparação à quantidade de homens. Só que tá equilibrando isso, né, Jess? A gente tá recebendo muito feedback de mulher também, mas às vezes a gente recebe, tipo, 1 de mulher e 2 ou 3 de homem. É que a gente entra na discussão por que mulher não ouve podcast, daí já entra em uma outra discussão. Aí entra naquele outro podcast que também a gente grava, né, Jess? É uma discussão antiga. Então faz o seu jabá e a gente já dá tchau já a partir desse seu jabá, onde que você tá, rede social, tudo mais. Quem se interessar por segurança vai ter que saber investigar, né? É o mínimo. Vai ter que É procurar. o mínimo, né? Vai ter que procurar. Vai ter que descobrir meu endereço, telefone. É bem fácil de achar, é só acessar lá segurançalegal.com. Você vai cair lá tem os dados, tem os nossos e-mails, tem Twitter, tem tudo por lá. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês me deram para falar sobre esse assunto. Claro que a gente falou assim, saltado, e a gente pegou vários aspectos. De repente, alguém que vai ouvir, que já estudou um pouquinho de segurança, assim, Vinícius não falou disso, não falou daquilo outro. Sim, tem um monte de coisa que a gente não falou, que ficou pra trás aí, que não tem como falar tudo. Não, assim, ó, e eu como ouvinte, eu deixo a dica, ouça o Segurança Legal, porque lá se aprofunda realmente. Lá a gente discute bastante coisa. E quando tiver oportunidade também, se quiserem discutir alguma coisa pontual, eu tô sempre à disposição de vocês. E uma coisa que vocês costumam fazer também é discutir temas, assim, atuais, né? Então tá acontecendo alguma invasão, alguma coisa, vocês também comentam, então... Então tem muito assunto lá, gente. Vá lá, confiram, tirem suas dúvidas, ou se tiver dúvidas, podem perguntar. Podem não, pode perguntar, porque a gente gosta de responder, tanto eu e Jesse, quanto o Guilherme, tanto quanto o Vinícius, principalmente o Guilherme, que deve gostar muito, né? Advogado e tal. E quem grava podcast que nem a gente faz, né? É muito legal quando o nosso ouvinte entra em contato com a gente. Porque você percebe que você não tá sozinho, né? Quando você começa a gravar o podcast, começa os primeiros episódios, e você começa a receber os primeiros contatos, assim, poxa, tem alguém ouvindo. Enquanto isso, o ouvinte acha que fica feliz quando a gente lança episódio novo, a gente fica muito mais feliz quando eles falam com a gente. Exatamente. Nós somos muito carentes. Sim. Verdade. Os podcasters são muito carentes, muito pode carentes. ser sim. Fala com a gente. Tem que fazer um grupo de ajuda, né? Podcasters anônimos. Ajuda dos podcasters. Principalmente pra quem tá começando, pra quem não tem 1 milhão de visualizações semanais ou coisa assim. Né? Aí, meu filho, quem tem 1 milhão é só o NC lá. Só o NC. A gente se despede. Até daqui alguns dias, gente. Tchau. Tchau. E aí, Ana? Hoje vamos falar do nosso patrocinador, nosso padrinho querido, que é o Jackson Pires, que esse é um episódio, né, que é um oferecimento do Jackson Pires, dos cursos dele, professor. E ele tá onde? Lá na plataforma Udemy, com vários cursos. Sim. Desde banco de dados, orientação a objetos com Java, Ruby on Rails, que é um curso bem legal, que já tem mais de 1.300 alunos que fizeram. Olha. Com nota 5, então, um curso bem legal. O povo tá aplicado, hein? Tem desenvolvimento de APIs, REST, RESTful com Ruby, TDD com Ruby on Rails. Então, pra quem quer Ruby, tem bastante coisa, tá? Tem um curso bem básico também, iniciando com orientação a objetos em Ruby. Então, se você... Você viu que é novo esse curso, né? Esse tem menos... tem pouquinho alunos ainda, então tá começando. Mas, né, a gente sabe que todos os cursos ali do Jackson são bem legais e bem interessantes. O cara tem muitos anos de estrada aí como professor. Então, entrar lá, conhecer. E assim, aí você pode pensar, não tenho grana agora, mas aí, o que temos? Você vai lá no post desse episódio, vai encontrar um cupom lá, um código de desconto, e vai ganhar um mega desconto pra fazer os cursos. Tem desconto que chega até 70%, então vale bastante a pena. Não vão perder essa oportunidade. Então, quem quer aprender a programar, tá aí, é a sua chance. E quer aprender Ruby? Melhor ainda. Também tá. Se quiser banco, também tem. Então, tá valendo. E agora? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de um acontecimento que vai ser daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias, vamos ter o 256º dia do ano. E você sabe o que significa isso, Jess? Significa que estamos chegando no fim de mais um ano. Não, brincadeira. É dia do programador! Nós estamos no meio. Não, nós não estamos no meio, não.
estamos no meio não, Ana. Estamos quase no final, meu bem. Faltam 100 dias para o fim. Fim do ano. A menos que aquele gordinho esquisito termine antes, não é mesmo? Pode acontecer. E bombinhas podem rolar. Não queremos bombinha rolando. Enquanto bombinhas não rolam, a gente gostaria de parabenizar todos os programadores, todos os convertedores de cafeína, de Todd, de Guaraná, bebida alcoólica, de Guaraná, de água em código. Muito legal isso. Eu converto água em código. Eu converto qualquer coisa que me der que eu achar bom em código. Tá louca. E também, Jessie, o Vinícius, ele deixou uma recomendação aqui. Assim que a gente pausou a gravação, ele falou pra gente uma coisa e a gente anotou aqui, e que é pra uma recomendação pra vida. Que ele falou assim, olha, fala pro povo que é uma recomendação pra vida, que eu tô fazendo aqui. Fazer autenticação de 2 etapas. Então eu vou falar aqui e vou repetir. Fazer autenticação de 2 etapas. Fazer autenticação de 2 etapas. Leva isso pra sua vida e não sofram com as suas informações aí sendo roubadas. A não ser que você também. A não ser que você queira deixar, né? Que seja roubado. Também tem essa opção, né? E agora nossos contatos. Onde vocês podem nos encontrar? Vocês podem mandar e-mail pra gente pelo podeprogramar@mundopodcast.com.br e no Twitter, no Facebook e no Instagram. @podeprogramar. E no Twitter, Euzinha, sou Jessie Zanelato, e a Ana é Aninha e Bastos. Sempre simpáticas e solistas pra falar sobre qualquer coisa, principalmente Game of Thrones. Não, Game of Thrones não é minha praia, infelizmente, ainda não. Não, eu posso falar, deixa eu ver, de maternidade. De programação. Maternidade eu tô apanhando aí, mas tá bom. E não podemos esquecer do melhor grupo do Telegram. Não podemos esquecer dos nossos melhores ouvintes estão lá. Mentira, todos são queridos, mas os melhores, assim, estão lá, dando um oi pra gente. E o endereço é t.me/podeprogramar. Yes! E eu queria fazer uma recomendação em cima desse episódio que a gente tá virando Braincast agora. Tipo isso. É porque eu achei o filme muito legal. É o filme do Jogo da Imitação. Que quem não conhece vai conhecer a história, é a biografia do Alan Turing. A história dele é bem interessante. E ali nós falamos de diversidade, como um gênio foi assim, sabotado pela opção sexual dele. Muito triste isso. Mas é um filme muito bom pra conhecer a história da criptografia, como que esse jogo de informações assim mudou muito a Segunda Guerra Mundial. Ele basicamente, né, ele e a equipe dele, né, foi basicamente... eles venceram a guerra por trás dos panos. Praticamente. É bem interessante e tem livros também sobre, e vale a leitura. Agora vamos para os comentários dos nossos ouvintes fofinhos. O comentário desse ouvinte, que esse ouvinte não é tão... Não, esse é mais magrinho. Esse é mais magrinho. Esse é mais magrinho. O Rafael, meu digníssimo marido, ele tem várias certificações. Só um adendo, só pra deixar... Pra quem tinha alguma dúvida, Ana é casada com o Rafael. Pois é, surgiu umas dúvidas aí, né, pra gente. E eu não faço parte do trio. Não tem trio. Não tem trio, é só casal. E eu não sou parte do casal também, então... Também não. Mas voltando aos comentários. Então, ele tem algumas certificações e ele, assim, eu pedi pra ele para acrescentar algumas informações que eu achei que ia ser relevante, porque acabou que na correria a gente não conseguiu gravar com ele. Aqui em casa, por questão de logística, ainda a gente não conseguiu ajeitar tecnicamente pra ele gravar. Pra 2 pessoas gravarem em áudio separado, tudo mais. Mas aí, voltando, ele falou assim: excelente episódio, como sempre, meninas. Obrigada, amor. Não pode ser suspeito pra falar isso. Mas só complementando, é comum que as empresas, que elas precisam ter um número X de profissionais certificados, não apenas para conseguirem contratos com seus clientes, mas também para firmarem parcerias com empresas certificadoras. Por exemplo, a Microsoft, ela tem um programa de parceria onde você paga para ser parceiro, e nisso
você tem uns descontos em produtos e licenças, mas para cada nível de parceria é exigido que um número X de colaboradores seja certificado em Y categorias. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma empresa e eu tenho pessoal que é certificado de banco de dados, pessoal que é certificado em determinada linguagem, e eu preciso ter, de acordo com o porte da minha empresa, eu preciso ter X pessoas qualificadas em cada área. Eu tô só citando o exemplo de banco de dados e de alguma linguagem, mas dentro da Microsoft tem uma carreira muito maior. Então, quando eu tenho uma proporção aí de certificações, isso aí me dá direito a ser parceiro Microsoft e ela devolve isso com licença. Aí vai dar licença pros produtos dela, vários produtos dela para desenvolvimento, para banco de dados, tal. E as certificações também, elas são passíveis de atualizações e elas também são passíveis de caducar. Por exemplo, a minha, eu descobri que ela caducou. E a do Rafael, ele tem algumas que já caducaram também. Tem que fazer atualização para manter ela ativa. E cada vez que a Microsoft também, de vez em quando, ela dá uma louca, reformula a linha de certificações e aí você tem que começar tudo de novo. Aí você tem que começar como se fosse uma carreira nova. E quanto mais provas você faz em uma linha, mais vai gerando título diferente. Aí você vê, antigamente tinha a certificação mais básica, o título mais básico era o MCP, que é Microsoft Certified Professional. Hoje a gente tem o MCTS, que é o Microsoft Certified Technology Specialist, que a pessoa tem aí 3 certificações numa mesma linha, mais ou menos umas 3 eu tô chutando aqui, mas eu não tenho certeza não. Mas quando a pessoa tem mais numa mesma linha, vai ter 4, 5 títulos na carreira, vira MCPD e outras coisas. Só um adendo que tem uma certificação que ela é um programa que a Microsoft tem, que vocês vão ver algumas pessoas que elas são MVP. MVP não necessariamente precisa ter certificação da Microsoft, mas é um programa de evangelização de tecnologias Microsoft. Então, assim, é um programa muito legal e tem várias pessoas que tem. Inclusive, esse final de semana eu conversei com uma que o cara, ele é do babado com essas coisas. E aí tem um site, só terminando aqui, tem um site que é o site do MCP mesmo, que lá eu pego, você pega todas as suas provas, tudo que você fez, quanto você tirou, como se fosse um histórico, esse histórico de faculdade e tal, aí você vê lá, e isso chama transcript, não é diploma, e você pode usar ele pro seu currículo, e aí você tem desconto em um monte de coisa, principalmente nos Estados Unidos. Microsoft parece que é uma indústria de fazer certificações, não é mesmo? Então, ela tem essa vertente aí, porque ela tem muitos produtos, né? Então, para uma empresa que, por exemplo, ela vai lá, cria uma licitação, eu preciso certificar que a empresa que eu tô contratando, ela realmente tem profissionais capacitados. Aí a Microsoft, dá essas certificações, dá não, né? Você tem que pagar, te certifica que você é qualificado nas tecnologias. Não vai te dar de graça a certificação. Mas aí que tá, as empresas que são parceiras, eu já trabalhei em várias empresas que são parceiras, elas ganham X vouchers de certificações. E aí ela repassa para os funcionários. Porque é interessante para a empresa, né? Ter... Exato. E aí eram essas informações. E agora vamos ler o comentário do João Nunes Rios, que ele fala que tá bem interessado na certificação PHP e que o episódio ajudou a entender um pouco mais. João, no post tem um link de um site que explica mais coisas sobre a certificação. Então vai lá, dá uma lida, porque tem muita coisa. E foca no simulado. Já falei isso? Não? Então eu tô falando. Foca no simulado. Quem quer fazer certificação PHP, foca no simulado. E também, certificação Microsoft também tem muito simulado também. A gente colocou o link lá. Então, aí o João fala que ele tem um certificado ICS em Java, que já faz algum tempo que ele tirou a certificação. E que nem colocou em prática em Java, porque ele fez logo depois que terminou o treinamento, e aí depois ele entrou numa empresa e começou a trabalhar com PHP front-end. Mas acabou utilizando os conceitos que ele estudou pra prova e no todo o treinamento que ele fez no Java, quer dizer, no PHP, que é a linguagem que ele trabalha, principalmente a questão de programação orientada a objeto. Então, foi tipo a Ana tirou a certificação antes de começar a trabalhar e acabou utilizando, e ele também, só que ele utilizou no PHP. Mas é isso aí.
assim, tem gente que fala, igual teve um outro comentário, nosso colega falou que às vezes só serve só de marketing pra você colocar no seu currículo. Mas eu vejo por outro lado, assim, você não tem uma obrigação de tirar uma certificação. Ela só vai dar um up pro seu currículo, como se fosse um curso que você tá fazendo. Porque, por exemplo, tem áreas que se você fizer um curso X, você vai dar aquele up pro seu currículo. E eu considero assim, se eu hoje tenho que entrevistar pessoas e tal, e se a pessoa chega e tem uma certificação, e eu já olho com outros olhos, porque eu já penso assim, cara, essa pessoa esforçou, essa pessoa estudou, essa pessoa teve que tirar um tempo da sua vida pra isso, e querendo ou não, você acaba aprendendo um monte de coisinha, detalhes da sua linguagem que você não teria aprendido de outra forma, sabe? Então eu acho bem válido, como eu digo assim, é uma forma de eu ver a pessoa. Claro, ela pode ter certificação e ser um péssimo profissional também. Isso não é uma garantia de que vai ser um bom profissional. Mas, quando você tá no escuro e não sabe quem contratar, eu acho que sim é o diferencial. E também, você só vai saber, é um diferencial para contratar. E aí depois você vê lá na prática se realmente funcionou ou não. É. Ai, Jessie, eu só queria falar que o próximo Pode Programar, já que a gente tá sempre dando spoiler dos próximos vai ser no escuro. Vai ser no escuro. Esse episódio. E tem muito a ver com o meu dia, que foi no dia 2 de setembro, que eu participei como palestrante, que bem, muito chique, do Dev Day, que é uma conferência também de desenvolvedores. Tem o TDC aí em várias partes do Brasil, e aqui em Minas tem o Dev Day. Eu conheci pessoas maravilhosas, fiz altos networks para trazer muita coisa legal aqui pra gente. Como a gente deu a dica, vai ser um programa no escuro. E mais uma coisa, né? Mais um avisozinho. Em novembro, estaremos na Campus Party de Belo Horizonte. De Minas. Então, se você é de Minas, eu estarei lá também, ó. Muito linda e formosa. Vou lá comer queijo e goiabada. Vou voltar 40 quilos mais gorda. Porque aqui a gente come peixe e farinha, gente. Então... vou lá comer goiabada e queijo. E então venham, venham participar, venham pro evento, que estaremos lá fazendo gravações ao vivo, entrevistando o pessoal, e vai ser bem legal. Temos várias coisas já programadas. Sim. E também não. Coisas programadas e não programadas. Vou levar a bala de maconha que tem aqui. Que a Jessie usa pra fazer as brisadas aqui. Não, brincadeira, mas é que a gente tem uma bala típica aqui da região que é bem legal, que todo mundo adora e só vende aqui. Que bala é? E aí o pessoal diz que é bala de maconha. Mas não tem maconha, eu acho. Então, gente, venham pra Campus Party, Minas Gerais. Experimentar a bala de maconha da Jessie. Experimentar a bala de maconha da Jessie. Pelo amor de Deus, Jessie, já sofri ataque de hater, já falando que eu sou maconheira, mas ainda parece um trem desse. Ai, gente, então até dia 25 de setembro? Até 25 de setembro, estaremos aqui. 25 de setembro. Estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-feed. No mesmo bate-horário, talvez. Talvez, nesse mesmo bate-feed. Não bate-canal, né? Porque não tem canal, é feed. Então tá, né? Então tá, tchau pra vocês. Tchau.